Vamos falar de duas mulheres negras da área da saúde que trabalharam muito com a questão da saúde mental da população negra e o relacionamento da escravidão, do racismo com as doenças mentais da população negra. Neuza Santos Souza, nascida em Salvador em 1948. Neuza se radicaria no Rio de Janeiro, formando-se em medicina. Desde o início de sua carreira, mostraria interesse na área da psiquiatria e da medicina de uma forma geral. Sua dissertação de mestrado, publicada em 1983, intitulada Tornar-se Negro: As vicissitudes do negro brasileiro em ascensão social. Essa dissertação é baseada em histórias de vida de negros e negras, que seria considerado um estudo pioneiro por conectar a temática do racismo com a psicanálise, com o capitalismo e com a identidade, e por incluir teóricos como Frantz Fanon, Michel Foucault, Freud, entre outros. Neuza dialogou com importantes especialistas na área, como Joy Birman e Jurandir Freire Costa, autor do prefácio da obra mencionada. Além de intelectuais que desenvolviam estudos sobre a cultura negra, como Marco Aurélio Luz, e ativistas negros como Astrogildo Esteves Filho. O pós-fácil, escrito por Gregório Barenplit, traria uma definição cabal de Neuza. É negra, mulher, militante e trabalhadora da saúde mental. Vive, luta, investiga, se forma e se transforma. Esse é o pós-fácil que o Gregório Barenplit fez do livro da Neuza Santos, Tornar-se Negro. Neuza atuou fortemente como militante dos movimentos antirracistas, em especial o Movimento Negro Unificado, o MNU, entre 1979 e 1981. Sua obra se tornaria referência nas reflexões sobre o racismo, sendo apontado como leitura obrigatória sobre as questões raciais, à luz das dimensões psicológicas. A partir dos anos de 1990, mergulharia na psicanálise, tornando-se importante teórica na formação de muitos médicos e profissionais da área da saúde mental, além de atuar em hospitais e clínicas, no caso de pacientes mentais graves. Realizou vários estudos sobre a psicose, sendo autora de livros como A Psicose, um estudo lacaniano. Esse livro foi publicado em 1991. E juntamente com Maria Silva e J.F. Hanna, a coletânea O Objeto da Angústia, de 2005. A própria Neuza descreveria sua mudança teórica a partir dos anos de 90, quando avaliou os limites da psicanálise e incluiu a saúde mental da população negra e o debate sobre o racismo nos parâmetros da disciplina. Ela salientava sempre a necessidade de tratar de pessoas negras e suas subjetividades, não apenas de maneira coletiva, mas a partir das suas próprias experiências e realidades. De forma prematura e trágica, morreu em 2008, atirando-se do edifício em que morava no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Mulher e negra,
Neuza Santos ainda não adquiriu o reconhecimento público que bem merece. Um outro expoente, uma outra expoente no mesmo campo, que, na minha opinião, ainda é menos conhecida do que a Neuza Santos, é Virgínia Leone Bicudo. Virgínia Leone Bicudo nasceu em São Paulo no dia 21 de novembro de 1910. Negra, neta de uma escravizada alforriada e filha de uma imigrante italiana pobre. Ela se transformou numa das figuras mais emblemáticas na implantação e no desenvolvimento da psicanálise no Brasil. Pouca gente sabe disso. Muitas vezes esquecida, ou mesmo apagada dos estudos sobre intelectuais negras, acadêmicas de sua geração, a trajetória de Virgínia Bicudo foi recuperada na tese de Janaína Damasceno Gomes. Virgínia estudou na Escola Normal de São Paulo, o futuro Colégio Caetano de Campos, e logo depois de se formar, matriculou-se na recém-criada Fundação Escola de Sociologia Política. Ela era a única mulher da turma e a única negra. No segundo ano foi apresentada a psicóloga social e a psicanálise. Concluiu o curso de Educação Sanitária na Escola de Higiene e Saúde Pública do Estado de São Paulo em 1932. E posteriormente foi comissionada junto à secção de higiene da mesma secretaria. Aconselhada pela psicanalista Adelaide Koch, procurou o médico, professor Durval Marcondes, que em 1927 fundaria a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Recém-formada em Sociologia, Virgínia atuou ao lado de Marcondes na própria fundação da sociedade, lecionando disciplinas de higiene mental e psicanálise. Em 1942, ingressou no mestrado, no qual pesquisou acerca dos conflitos entre brancos e negros na capital paulista. Sua dissertação, Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, foi a primeira no Brasil, na área da psicanálise, a selecionar esse tema. O estudo investigava comportamentos de pais e mães de alunos de escolas públicas em bairros populares e de classe média, contando com o depoimento de 31 pessoas. A pesquisadora mostrou que, mesmo quando diminui as diferenças sociais, o preconceito de cor permanece intocado. Então, lá nessa época, ela já questionava essa ideia que ainda vigora em algumas cabeças de que no Brasil o preconceito é social e não racial. Ela nos mostra que mesmo os que ascenderam socialmente não deixaram de sofrer preconceito. Isso quer dizer que o problema não é só de classe, é de classe e de raça. Sobretudo no Brasil, que durante muito tempo se escondeu atrás da ideologia da democracia racial. Continuemos. Nas décadas seguintes, ela continuou suas pesquisas sobre o racismo, ao mesmo tempo que realizava um trabalho de divulgação da psicanálise por meio de artigos jornalísticos e atividades radiofônicas. Manteve um programa na Rádio Excelso, o chamado Nosso Mundo Mental. Em 1954, desenvolveu um projeto de difusão de princípios de higiene mental, segundo a psicanálise,
através da dramatização de textos que escrevia e que eram levados ao ar semanalmente. A iniciativa deu origem à coluna dominical de mesmo nome, na Folha da Manhã. A Folha da Manhã, para quem não se lembra, era um jornal. Em 1956, os textos transformaram no livro homônimo. Deparou-se, porém, com forte resistência. Em 1954, durante o primeiro Congresso Latino-Americano de Saúde Mental, foi acusada de charlatanismo e exercício ilegal da medicina, sendo a profissão de psicologia regulamentada apenas em 62. Em 1955, a Unesco financiou um grande projeto de pesquisa sobre relações sociais no Brasil, conhecido como Unesco Anhembi. Ele questionava a tese vigente de que o país era um exemplo de democracia racial para o mundo. A pesquisa de Virginia Bicudo foi publicada como um apêndice do estudo, mas excluída da segunda edição de 1959. Ainda no ano de 1955, cansada do ambiente hostil que enfrentava por aqui, mudou-se para Londres. Estudou no Melanie Klein, de 1982 que existiu de 1982. Estudou com Melanie Klein. Melanie Klein viveu de 1882 a 1960. E aí Virginia se especializou no atendimento de crianças. Voltou ao país 5 anos depois, assumindo a direção do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, posto que ocupou por 14 anos. Participou ativamente da vida da sociedade como psicanalista e muitas vezes em cargos de secretária, tesoureira, professora, supervisora, analista de data e diretora do Instituto Durval Marcondes. Em 1970, fundou o Grupo Psicanalístico de Brasília e, mais tarde, o Instituto de Psicanálise da Capital Federal. Virginia atuou na área até 3 anos antes de morrer. Mesmo assim, sua contribuição para a psicanálise no Brasil demorou a ser reconhecida. Sua dissertação de mestrado, por exemplo, foi publicada 65 anos depois de defendida, e tanto a Sociedade Brasileira de Psicanálise quanto a Fundação Escola de Sociologia e Política só a homenagearam em 2010, no centenário do seu nascimento. A psicanalista que estudou o racismo desde o começo de sua carreira teve sua imagem sistematicamente clareada nas fotografias, em que aparece ao lado de colegas da sociologia da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Nós já comentamos aqui no outro momento que algumas e alguns intelectuais negros, quando ascendem socialmente, sobretudo na carreira, as suas fotografias, a sua imagem são embranquecidas. Falamos de Chiquinha Gonzaga, que aconteceu isso com ela, Monteiro Lobato, Machado de Assis, né? Então essa questão de esconder a inteligência negra brasileira através da fotografia. Conforme afirmou Virginia, o racismo adoece, e esse adoecimento psíquico é ainda mais eficiente do que a segregação e a discriminação. Então ela vai no mesmo caminho, na mesma perspectiva do psicanalista antiliano Frantz Fanon. Ela mostrou como o fortalecimento das pessoas negras pode vir a partir da escuta analítica e da compreensão de que não estão solitárias.
Ao transitar da dor, do preconceito para a investigação das próprias origens, Virginia Bicudo deu um passo fundamental rumo a uma psicanálise mais atenta ao fenômeno social e individual da discriminação racial no Brasil e aos traumas que ele acarreta. Então, uma breve biografia dessa intelectual, psicanalista, estudiosa, Virginia Leone Bicudo, que nasceu, como já dissemos, em 1910 e faleceu em 2003, que infelizmente ainda é muito pouco conhecida entre nós, inclusive entre nós, estudiosos e militantes antirracistas, militantes pela equidade. Mais uma vez, aqui nós reforçamos a necessidade de construir um currículo mais plural. Os nossos currículos escolares, universitários, sobretudo, são muito europeizados. Nós não conhecemos os intelectuais brasileiros, homens, mulheres, os intelectuais latino-americanos, os intelectuais de África. O nosso currículo, em todas as áreas do conhecimento, ainda é muito eurocêntrico. Então, nós queremos fazer desse canal Africanidades Conectadas uma possibilidade de trazer outras perspectivas, outros conhecimentos, outros mundos possíveis, onde a equidade seja a tônica. Continue conosco, divulgue nosso canal, sugira temas e faça uma avaliação do que nós estamos apresentando nesse quase um ano de Africanidades Conectadas. Obrigado pela atenção, continue conosco. Grande abraço, axé.